O milionário fica irritado até ver a mendiga que jogou o café e revela segredo inesperado. São Paulo, uma avenida movimentada, trânsito caótico, buzinas cortando o ar, passos apressados, o cheiro dramático de fumaça e café fresco misturado à poeira da cidade gigante. De repente, um grito, um susto, um quase atropelamento que deixa todo mundo de boca aberta. Um carro preto e reluzente, ostentando rodas enormes, quase atropela uma mulher magra, cabelo bagunçado e olhar feroz. Ela é Madison Hayes, 28 anos, publicitária, com olhos que queimam ideais feministas inabaláveis como fogo em tempestade. Madison tropeça, o corpo quase jogado para o capô do carro, e o teto do vidro reflete o sol com um brilho quase ofuscante. Dentro do carro, um homem impecável, Rafael Blackwood, um milionário arrogante, dono de impérios que fazem São Paulo tremer. Ele aperta os dentes, olhos verdes como um farol frio, coração frio. Na rua, a multidão para. Algumas pessoas tiram o celular, outras apenas trocam. Madison, mesmo tremendo, sente o calor não só do café, mas da adrenalina que corre em suas veias. Você não olha por onde anda, imbecil? Ela dispara, a voz cortando a confusão como punhal de aço. Rafael responde com um sorriso sarcástico, como quem acredita que o mundo gira à sua volta. E você deveria aprender a não atrapalhar o trânsito, mendiga. O insulto explode no ar. Olhos arregalados, suspiros chocados, um silêncio pesado paira por segundos. Naquele caos, surge o primeiro fio dessa guerra silenciosa. Madison aperta os punhos, sente o nó na garganta, a raiva que queima mais que o café derramado. Rafael, com o rosto vermelho, mal consegue dominar a fúria. A confusão virou notícia instantânea nas redes sociais. Fotos espalhadas, vídeos amadores, hashtags que viralizam. Mas o plot twist vem quando descobrimos. As mães de Madison e Rafael, décadas atrás, tinham planos ocultos, casar os dois para unir poder e ideais. Uma jogada antiga com consequências explosivas. Eles são forçados a criar uma fachada. Um relacionamento superficial para agradar a família e a sociedade. Porém, por trás das trocas ácidas, surgem momentos absurdamente engraçados. Jantares desastrosos, encontros forçados em shoppings contados, conversas que derrubam máscaras. O que parecia impossível começa a revelar fendas em seus escudos emocionais. Mas nada prepara Madison para o que ela vai descobrir. Um segredo sombrio e surpreendente da família Blackwood que pode destruir não só sua amizade forçada, mas tudo que eles poderiam construir juntos. O peso dessa descoberta aperta seu peito, faz as mãos suarem. Será que ela vai conseguir manter seus princípios diante desse turbilhão de emoções e mistérios? A areia na ampulheta está caindo rápido. Os preparativos do casamento avançam, enquanto o que era brincadeira para as mães se torna um desafio real para ambos. Entre risos, lágrimas e confrontos, um sentimento estranho começa a brotar no meio desse caos fuçado. Mas será que o... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A vida de Madison e Rafael virava uma verdadeira montanha-russa. Entre jantares desastrosos e encontros forçados, eles se tornavam experts em trocar insultos como se fosse um esporte. Mas tudo muda numa noite em que a tensão estava no ar, quando Madison recebeu um convite inesperado para uma gala beneficente. Decidiu que era hora de se provar para Rafael de mim. Rafael estava lá, desfrutando do creme da sociedade. No entanto,
Algo estranho pairava na atmosfera, como um fio desencapado entre eles. Durante a festa, enquanto os olhares se cruzavam e os risos eram trocados, Madison notou uma mulher alta e elegante se aproximar de Rafael. A mulher, com um ar que exalava poder, não era apenas bela, era sua ex-noiva, Isabela, que tinha desaparecido da vida de Rafael anos atrás, sem explicação. A sala parecia parar por um momento. Olhares se voltaram. Murmúrios ecoaram. Rafael, querido, imaginei que você estaria por aqui. Sentiu sua falta, disse Isabela, num tom meloso que fez a pele de Madison arder. O coração dela disparou. Rafael, pegando-se de surpresa, ficou paralisado por alguns segundos antes de conseguir esboçar um sorriso. Isabela, é bom te ver, respondeu ele, mas sua voz falhou em esconder a tensão. Madison mal podia acreditar no que via. O mundo dela começou a desmoronar. Era como se uma sombra tivesse cruzado a sala iluminada. Ela tinha se esforçado para se conectar com aquele homem, mas agora, essa mulher, com todas as suas lembranças e promessas, surgia do nada. Mas a reviravolta estava longe de acabar. Quando Rafael tentou afastar Isabela com uma conversa educada, Madison não conseguiu mais controlar sua raiva e decidiu sair de perto, buscando um pouco de ar fresco. Mal sabia ela que a noite ainda guardava segredos mais profundos. Enquanto caminhava pelo jardim da gala, o espírito da festa contrastava com seu turbilhão interior. Sentiu uma mão em seu ombro. Era Lucas, seu colega de trabalho, que estava um pouco alterado, como se quisesse soltar um segredo. Madison, você precisa saber de algo, começou ele, hesitante. Isabela não é apenas a ex-noiva do Rafael. Ela é a irmã dele. A revelação a atingiu como um golpe. O quê? Irmã? O que ela estava ouvindo? Madison mal conseguia processar. A história de amor que sua mãe havia tentado costurar com força agora estava manchada pelo sangue, e tudo fazia sentido de uma forma que ela nunca imaginou. A pressão aumentou dentro dela. Lucas, isso não pode ser verdade, disse ela ofegante. O mundo pareceu girar, e tudo ao redor começou a desfocar. Era um estado de choque. Desculpe, Madison, mas é verdade. Existem mais segredos na família Blackwood do que você sabe, completou ele, antes de se afastar, deixando Madison sozinha com suas dúvidas e a tempestade dentro de si. Como isso era possível? Ela olhou para a festa, iluminada e cheia de vida, mas que agora parecia um circo de horrores. A realidade antes divertida e descontraída agora parecia uma cena triste, cheia de mentiras. Ela precisava descobrir mais, mas como? Enquanto ela voltava para o salão, o coração batendo forte, a sala continuava em festa, risos e champanhe fluindo. E no meio daquela multidão, Rafael olhava para Isabela com um brilho nos olhos. A conexão deles agora soava como uma traição e um desafio. Madison não sabia se podia confiar nele. Se a mulher à sua frente era de fato a irmã de Rafael, o que isso significava para eles? O que mais ele escondia? A necessidade de respostas crescera como uma onda prestes a quebrar. E assim, como um pesadelo se desenrolando diante dela, Madison percebeu que a guerra silenciosa entre ela e Rafael acabara de começar. As alianças que pareceram se formar desmoronaram, e tudo o que ela pensou saber sobre aquele homem agora estava em pedaços. O tempo estava passando. Enquanto Madison caminhava pelo salão, seu coração martelava como se quisesse escapar. Os rostos felizes ao redor estavam borrados pela confusão na sua mente. Ela não conseguia parar de pensar na revelação devastadora. Isabela, a ex-noiva de Rafael, era a irmã dele? Que traição cruel, como um golpe na barra. Mas havia algo mais. O cheiro do champanhe e das flores a rodeava, mas não conseguia sentir nada além da pressão no peito. Ela tratou de se recompor, decidiu que não deixaria aquela mulher estragar sua noite.
Era hora de encarar Rafael e exigir respostas. Movendo-se com determinação, enfiou o que restou de sua coragem e se aproximou dele. Rafael, ela disse, a voz tremendo, mas cheia de intensidade. Ele virou-se, surpreso ao vê-la tão próxima. Isabela, para sua surpresa, lançou uma expressão interrogativa, como se estivesse acompanhando cada movimento deles. Quem é ela de verdade? Perguntou Madison, as palavras saindo disparadas como um tiro. A sala parecia congelar por um instante. Rafael hesitou, o sorriso desmoronando lentamente de seu rosto. Ela é apenas uma antiga amiga, tentou Rafael, mas a incerteza em sua voz traía seus pensamentos. Madison não se deixou enganar. Não minta para mim, você precisa ser honesto. Mas antes que ele respondesse, um grito cortou o ar. Um estalo seco, seguido de clamores, e a música parou abruptamente. As pessoas começaram a se mover em pânico. Os convidados olharam com inquietação enquanto o som de vidro quebrando ecoava pelo salão. E então, uma explosão. O teto da gala desabou em uma nuvem de poeira e entulhos. Gritos, desespero. Madison sentiu o chão tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? Rafael agarrou seu braço, puxando-a para perto, enquanto Isabela desaparecia em meio à confusão. O caos se instalou. Madison, com o coração a mil, olhou ao redor, tentando fazer sentido da cena. A festa transformara-se em um campo de batalha. Pessoas correndo, outras caindo. Os rostos que antes eram máscaras de alegria, agora estavam distorcidos pelo medo. "Vamos sair daqui!" gritou Rafael, seu rosto pálido, os olhos verdes abertos como pratos. Conforme eles tentavam atravessar a multidão, Madison avistou algo que a fez parar. Uma figura familiar, alguém a quem pensou não ver nunca mais. Sua mãe. A mulher permanecia parada no meio do desespero, olhos fixos em Madison, mas o corpo congelado. Aquela visão, no meio do caos, fez o coração de Madison despencar. "Mãe!" gritou, mas a voz saiu falha, presa entre o queixo e a garganta. Rafael a puxou, mas Madison se desprendeu. Ela havia prometido a si mesma que não seria como a mãe, presa em um ciclo de segredos. E agora, ali estava ela, enfrentando um novo e horripilante pormenor da sua vida. Ambições e desilusões flutuavam no ar junto com a poeira. Enquanto Madison lutava contra a corrente de pessoas desesperadas, sua mente rodava. O que sua mãe estava fazendo ali? Por que ela não a avisou? Tornou-se claro que havia mais na história, uma ligação, um segredo que ia além de Rafael e Isabela. Mal percebeu que Rafael a olhava, o semblante deles moldado pela confusão. "Madison, fique comigo!" ele gritou, mas sua voz estava quase escondida entre os gritos do pânico. Ela hesitou. O que a verdade escondia? No fundo, Madison sabia que essa explosão não era só física. Era um sinal. Aquela gala trouxe à tona segredos que estavam tão seguros, tão cuidadosamente guardados. Um novo entendimento pulsava nas veias dela enquanto ela olhava para Rafael, percebendo que o que poderia unir os dois agora poderia também ser o que os destruísse. E antes que pudesse agir, a luz apagou. A sala mergulhou em uma escuridão densa e opressora, e a única coisa que poderia ouvi-la era o tumulto ao seu redor. O que iria acontecer a seguir? A vida de Madison, que havia mudado em um instante, estava prestes a se transformar de maneiras que ela nunca poderia imaginar. O silêncio da escuridão parecia devorar tudo ao redor. Madison estava perdida, com o coração disparado. O cheiro de poeira, misturado ao perfume barato da festa, a engasgava. A confusão se espalhava como um incêndio fora de controle. Ela precisava de respostas, precisava de Rafael, mas tudo estava em caos. Sentindo os olhos queimarem, ela piscou algumas vezes, tentando se aclimatar à escuridão. O ambiente estava tomado por gritos, as pessoas empurrando umas às outras para sair do salão.
Em meio à confusão, uma luz fraca piscou e, como um relâmpago, iluminou o instante. Madson avistou Rafael, que estava perto, tentando acalmar alguns convidados apavorados. Seus olhos verdes refletiam a fração de segurança no desespero. "Rafael, vamos!" gritou Madson. Mas a pressão da multidão a impedia de se mover. O pânico tomou conta do espaço, e cada vez mais corpos se espremiam em busca da saída. Em um momento, ela se viu lutando contra a corrente, desesperada. Então, a luz piscou de novo, e no intervalo Madson percebeu algo que a fez parar. Uma figura emergiu das sombras. Era Isabela, e algo em seu olhar parecia mais intenso, quase predatório. Antes que Madson pudesse processar, Isabela começou a falar com uma clareza fria. "Você não entendeu nada, não é?" Rafael girou na direção da irmã, confuso, mas Madson estava paralisada. A revelação pairava no ar. "Ela não é apenas a ex-noiva, ela sempre foi uma Blackwood", disparou Isabela, seus olhos fixos em Madson. "Aquela que é a verdadeira herdeira. O que você sabe é apenas a ponta do iceberg." Madson sentiu o chão se abrir sob seus pés. Herdeira? O que isso significava? Tudo o que ela havia entendido até ali estava se desmoronando como castelos de cartas. Ela olhou rapidamente para Rafael, que agora estava pálido como uma folha de papel, a biometria da verdade prevalecendo sobre qualquer laço que pudesse existir entre eles. "Eu não posso acreditar", murmúrio escapou de seus lábios, mas as palavras pareceram tão vazias. Rafael, percebendo sua confusão, tentou interromper a conversa. "Isabela? Isso não é hora. Você não pode." A tensão na voz dele era visível, mas Isabela apenas riu, um riso divertido, como se tudo aquilo fosse uma brincadeira de mau gosto. "Não pode conduzir a vida que deseja enquanto se coloca no caminho de quem realmente pode ter tudo", ela desafiou, e cada palavra era lanças que atingiam Madson como se fossem flechas envenenadas. "Rafael nunca será seu. Ele é parte de uma linhagem que você mal conhece." Desesperada, Madson olhou em volta. As pessoas ainda estavam correndo, mas tudo se desnudava para ela. O que mais Rafael ocultava? E de como Isabela, mesmo com toda a manipulação, parecia tão em casa naquele mundo perturbador. E como ela, Madson, se encaixaria nesta história? Será que ele contava com ela, ou assim como a irmã, guardava segredos que poderiam desmantelar tudo? "Vamos sair daqui", gritou Rafael, puxando Madson pelo braço. O corpo dele estava quente, mas a mente dela parecia gélida, embotada pelas revelações. Ela queria acreditar nele, desejava que tudo isso fosse um pesadelo do qual pudesse acordar. Mas o mundo ao redor se tornava mais caótico. Mais gritos. Um novo estalo, mais intenso, que fez a estrutura do prédio ranger. O teto não poderia aguentar mais, e a sensação de desespero se infiltrava, como se todos ao redor estivessem dançando na beira do abismo. E então, tudo virou poeira e sombra novamente. A luz apagou de vez, e Madson não sabia se estava sozinha ou acompanhada. A única certeza dela era que segredos, intrigas e revelações a esperavam do outro lado daquela escuridão. Cada batida de seu coração gritava por respostas, e a guerra silenciosa entre Madson e Rafael estava prestes a ser muito mais do que uma simples disputa familiar. Era uma batalha pela verdade e pela sobrevivência. O chão tremia sob seus pés, e a única pergunta que restava era: quem realmente era Rafael Blackwood? A escuridão parecia engolir tudo, e Madson sentia seu coração disparar com cada batida. O desespero era palpável. Ela pousou os olhos em Rafael, com a respiração entrecortada, mas a luz piscante revelou algo ainda mais aterroriza. Isabela não estava apenas ali, ela estava se movendo como uma cobra, com uma expressão maliciosa nos lábios. "Você não sabe o que está prestes a acontecer, Madson." Isabela começou, mas sua voz foi subitamente interrompida por outro estalo. Outro pedaço do teto desabou, fazendo o chão tremer e criando um alvoroço entre os convidados. "Vamos", Rafael ordenou, puxando Madson mais perto,
mas as palavras de Isabela pairavam no ar, como uma sombra saindo de uma caverna obscura. O que ela queria dizer? Madison sentia que as respostas estavam ao alcance de suas mãos, mas o que elas revelariam? De repente, um grito cortou a multidão. A porta entrou em colapso sob a pressão das pessoas tentando escapar, e um grupo começou a empurrar em direção à saída. Rafael agarrou a mão de Madison com firmeza, desviando-se da correria. Ela não ousou soltar sua mão. Havia um misto de proteção e necessidade que aprendia a ele. Madison, precisamos falar sobre isso. A minha família. Sobre o quê, Rafael? Sobre como você me escondeu a verdade. Ela gritou, a raiva queimando em suas veias. Mas antes que ele pudesse responder, o que parecia um estrondo distante, na verdade foram os fundadores do salão se despedaçando. As luzes começaram a piscar mais uma vez, a tensão eletricamente carregada no ar. A confusão crescia, e Madison olhou para Isabela. O rosto dela, normalmente tão sereno e controlado, agora exibia uma mistura de contentamento e um algo mais, como um gato diante de um rato encurralado. E foi então que tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora ecoou, fazendo a sala inteira tremer. Madison quase caiu. Pedaços de metal e vidro voaram por todo lado. O salão começou a desabar de forma catastrófica e entre o caos, Madison viu algo que a deixou paralisada. Um homem emergiu da fumaça densa, um rosto que ela reconhecia imediatamente. Era o pai de Rafael. Ele segurava um dispositivo com uma tela piscante, o olhar intenso. E então, o que parecia uma cena de filme de ação ganhou vida. Você nunca deveria ter vindo aqui, Isabela. Sabia que não podia escapar. O pai de Rafael gritou, sua voz ecoando em meio à confusão. O que estava acontecendo? A revelação caiu como uma bomba. Isabela, no entanto, não parecia surpresa. Eu sei, pai, mas Madison, ela precisa fazer parte disso agora. Ela é o elo que liga tudo. Madison sentiu um frio na espinha. Um elo? O que significava isso? As palavras de Isabela começavam a fazer sentido. Mas ainda assim, tudo parecia impossível de entender. Rafael estava parado, seu rosto uma mistura de confusão e pânico. O que você está dizendo? Sua voz tremeu com a intensidade da revelação. O pai olhou para ele, como se aquela frase fosse um propósito cumprido. Você precisa saber a verdade sobre a família Blackwood. Rafael, não é só sobre nós, é sobre o legado. E Madison, o que é a família Blackwood? Ela está no centro disso. Ela pertence a nós mais do que você imagina. Madison ficou paralisada. O mundo girava ao seu redor, e a cada palavra ela sentia suas crenças se desmoronarem. Quem era ela verdadeiramente? E por que aquilo tudo estava acontecendo? E antes que pudesse formular uma resposta, a estrutura do prédio se rompeu ainda mais. Os gritos se tornaram mais intensos. As pessoas agora em desespero absoluto. Madison olhou para Rafael, buscando alguma resposta em seus olhos, mas ele estava tão perdido quanto ela. Então, como um balde de água fria, uma nova ideia a atingiu. Havia algo mais por trás daquele vínculo. Algo que poderia mudar tudo. A verdade estava mais próxima do que ela pensava. E o que era um campo de batalha emocional agora se transformou em um jogo de poder. O que sua história verdadeira significava para ela agora? E qual seria o impacto desse legado sobre a relação deles? Madison sentia o terreno escorregar sob os pés, mas ao mesmo tempo, uma faísca de determinação a acendeu. A verdade precisava ser descoberta e Madison estava mais disposta do que nunca a enfrentar qualquer desafio. No entanto, enquanto a estrutura continuava a desmoronar, uma última cena se desenrolou. O olhar de Rafael encontrou o dela, um pacto silencioso de entendimento e terror. Eles precisavam se unir. E a única coisa que podia garantir que não se perdessem um do outro nesse caos era a verdade, não importa quão dolorosa ela fosse. E assim, enquanto o mundo ao redor dele se despedaçava,
Madison compreendeu que essa batalha estava longe de acabar. A escuridão parecia engolir tudo, e Madison sentia seu coração disparar com cada batida. O desespero era palpável. Ela pousou os olhos em Rafael, com a respiração entrecortada. Mas a luz piscante revelou algo ainda mais aterrorizante. Isabela não estava apenas ali. Ela e outro pedaço do teto desabou, fazendo o chão tremer e criando um alvoroço entre os convidados. "Vamos!" Rafael ordenou, puxando Madison mais perto. Mas as palavras de Isabela pairavam no ar, como uma sombra saindo de uma caverna obscura. O que ela queria dizer? Madison sentia que as respostas estavam ao alcance de suas mãos, mas o que elas revelariam? De repente, um grito cortou a multidão. A porta entrou em colapso sob a pressão das pessoas tentando escapar. E um grupo começou a empurrar em direção à saída. Rafael agarrou a mão de Madison com firmeza, desviando-se da correria. Ela não ousou soltar sua mão. Havia um misto de proteção e necessidade que aprendia a ele. "Madison, precisamos falar sobre isso. A minha família." "Sobre o que, Rafael?" "Sobre como você me escondeu a verdade?" Ela gritou, a raiva queimando em suas veias. Mas antes que ele pudesse responder, o que parecia um estrondo distante na verdade foram os fundadores do salão se despedaçando. As luzes começaram a piscar mais uma vez, a tensão eletricamente carregada no ar. A confusão crescia, e Madison olhou para Isabela. O rosto dela, normalmente tão sereno e controlado, agora exibia uma mistura de contentamento e um algo mais, como um gato diante de um rato encurralado. E foi então que tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora ecoou, fazendo a sala inteira tremer. Madison quase caiu. Pedaços de metal e vidro voaram por todo lado. O salão começou a desabar de forma catastrófica e, entre o caos, Madison viu algo que a deixou paralisada. Um homem emergiu da fumaça densa. Um rosto que ela reconhecia imediatamente. Era o pai de Rafael. Ele segurava um dispositivo com uma tela piscante, o olhar intenso. E então, o que parecia uma cena de filme de ação ganhou vida. "Você nunca deveria ter vindo aqui, Isabela. Sabia que não podia escapar." O pai de Rafael gritou, sua voz ecoando em meio à confusão. O que estava acontecendo? A revelação caiu como uma bomba. Isabela, no entanto, não parecia surpresa. "Eu sei, pai, mas Madison, ela precisa fazer parte disso agora. Ela é o elo que liga tudo." Madison sentiu um frio na espinha. Um elo? O que significava isso? As palavras de Isabela começavam a fazer sentido, mas ainda assim, tudo parecia impossível de entender. Rafael estava parado, seu rosto, uma mistura de confusão e pânico. "O que você está dizendo?" Sua voz tremeu com a intensidade da revelação. O pai olhou para ele como se aquela frase fosse um propósito cumprido. "Você precisa saber a verdade sobre a família Blackwood, Rafael. Não é só sobre nós, é sobre o legado. E Madison, ela está no centro disso. Ela pertence a nós mais do que você imagina." Madison ficou paralisada. O mundo girava ao seu redor, e a cada palavra, ela sentia suas crenças se desmoronarem. Quem era ela, verdadeiramente? E por que aquilo tudo estava acontecendo? Era como se a atmosfera ao redor estivesse mudando. Rafael olhou para Madison, os olhos preenchidos com perguntas sem resposta. "Madison, o que ele está dizendo? Isso não pode ser verdade." E antes que ela pudesse formular uma resposta, uma nova onda de terror atingiu. O chão sob seus pés começou a rachar, e partições de luz e sombra se estendiam a seu redor. O pincel da escuridão parecia não ser apenas físico, mas uma cortina de segredos que descia sobre tudo o que conheciam. Então, o impulso de Madison para correr se fortaleceu. A adrenalina cheia de pavor a invadia. Mas antes que pudessem se mover, uma explosão irrompeu no lado oposto da sala. Fumaça e destroços voaram como pequenos fragmentos de um pesadelo. As paredes gemiam e o chão parecia pronto para sucumbir a qualquer momento. Madison, num reflexo, buscou Rafael. Ele estava a poucos passos, mas uma pressão fora do normal aparecia sobre ele.
Os olhares do pai e da irmã se cruzaram. O entendimento bifurcado entre eles que repentinamente se transformou em rancor e uma tensão quase palpável. "Isso é tudo culpa sua", gritou o pai, para surpresa de Madison. "Você nunca deveria ter me enganado. Eu fiz isso para proteger." Aquelas últimas palavras cortaram como vidro. O sentido de proteção tomou contornos obscuros. O que ele realmente queria proteger? De repente, uma nova ideia se formou na mente de Madison. Um estalo de humor sombrio. Que segredos seriam revelados? Assim que o teto desabou, a luz do dia entrou em um clarão deslumbrante. Era como se uma nova realidade estivesse surgindo. Madison se viu puxada para a saída. Mas antes que pudesse sair, o pai de Rafael se virou e lançou uma última frase, pesada como chumbo. "Madison, você não é quem pensa que é." As palavras soaram como um eco na cabeça dela. A confusão tomava conta. O que isso realmente significava? O que mais estava oculto? A realidade de sua vida, assim como o salão, começava a desabar ao seu redor. Madison estava prestes a descobrir que os laços que a uniam àquela família eram mais profundos e perturbadores do que imaginava. Cada passo para a saída parecia um movimento em direção a uma nova atalho de segredos que ela poderia nem querer conhecer. O olhar de Rafael buscava por respostas enquanto aquele mundo desmoronava sob eles. E assim, enquanto o caos aumentava, a pergunta permanecia paralisante. Quem realmente era Madison Hayes? Enquanto o chão sob os pés de Madison parecia desmoronar, tudo se tornava confuso. Sua mente girava. As palavras do pai de Rafael ecoando como um tambor distante. "Você não é quem pensa que é." A verdade começava a desmoronar. As fissuras aparecendo em sua realidade, mas ela não tinha tempo para pensar. O pânico estava em alta. "Vamos, agora!" gritou Rafael, segurando a mão de Madison com tanta força que as articulações dela chegaram a doer. O calor da mão dele a confortava, mas havia um frenesi no ar que a deixava inquieta. Ela olhou para Isabela, que ainda estava ali, com um sorriso enigmaticamente satisfeito nos lábios. "Madison, você precisa saber que a sua presença aqui não é por acaso. Você faz parte de algo muito maior." Isabela começou, mas não teve chance de terminar. Um barulho ensurdecedor interrompeu suas palavras. O teto começou a ceder, estalando como se fosse feito de papel. Os convidados se espalhavam em desespero, e a luz começava a piscar, como se estivesse lutando para permanecer acesa. "Vem!" Rafael puxou Madison com mais força, os dois correndo em direção à saída. O coração dela batia descompassado, mas havia algo mais perturbador do que o caos ao redor. O olhar de Isabela presa na cena, um misto de divertimento e desdém. O que mais ela sabia? Quando finalmente alcançaram um corredor, Madison percebeu que a porta dos fundos estava parcialmente aberta. Um vento frio parecia chamar. Mas antes que pudessem alcançá-la, a última lembrança da sala desmoronando fez Madison hesitar. Sussurros cruzavam sua mente, perguntas não respondidas. "Rafael, o que ela quis dizer? Que parte eu tenho nisso?" "Agora não é a hora", ele gritou, enquanto um pedaço de gesso caía ao lado deles, fazendo-a saltar. Mas a última sentença de Isabela ainda ressoava em seus ouvidos, e por um segundo, Madison decidiu que precisava saber. "É a minha vida, eu mereço respostas", ela gritou, levantando a voz sobre o tumulto. "Rafael, quem sou eu realmente?" Ele parou, o olhar confuso e atordoado. "Madison, por favor, vamos. Precisamos sair daqui primeiro." Mas ela se soltou, percebendo que se não confrontasse a verdade agora, não teria outra chance. A adrenalina disparava, misturando-se ao medo. "Madison!" Ele gritou novamente, quase em desespero. E então, algo inesperado aconteceu. Uma sombra se destacou na porta do corredor. Uma figura que Madison reconheceu instantaneamente. Seu coração parou. "Madre?" A voz dela mal saiu. A mulher que costumava ser uma presença constante na sua vida, agora parecia uma estranha. O semblante dela, frio e distante, a levou ao desespero. "Você precisava saber a verdade, querida. E eu não poderia ficar em silêncio por mais tempo", disse sua mãe,
com uma calma desconcertante, como se o caos ao redor não a afetasse. A verdade sobre quem você realmente é. O chão tremeu mais de uma vez, mas Madison estava paralisada pela revelação. Um nó formou-se em sua garganta. O que está acontecendo? Mãe, o que você quer dizer? Madison, você não é só uma Heiss. Você é uma Blackwood. A revelação estava lá, pairando sob suas cabeças, feita de um material estranho e pesado. A intensidade da frase atingiu Madison como um soco no estômago, o mundo rotineiro que ela conhecia desmoronando. As peças do quebra-cabeça lentamente se juntando, mas não do jeito que ela queria. Estava-se começando a desenrolar uma realidade onde Rafael era mais do que um simples companheiro em conflito. Ele era parte do que era, parte daquilo que havia aplacado seus sonhos e desejos. A mente dela disparou. Rafael olhando para Madison com uma mistura de incredulidade e algo mais. O que isso significava para eles? E como mais um segredo sombrio empurrava-os para uma situação insustentável? Murmurou Rafael, olhando para sua mãe, como se procurasse respostas no olhar dela. O tectônico tremor continuou, e a estrutura do lugar que já parecia decadente soava como se fosse desmoronar a qualquer momento. O que mais estava escondido nesse labirinto de verdades distorcidas? O que mais precisava ser exposto? Uma nova aliança, uma nova guerra. Agora entrava em cena. E entre ruínas e pedras despedaçadas, Madison sabia que o que vinha a seguir poderia transformar tudo novamente. O que vamos fazer agora? Perguntou Rafael, a aflição na voz. Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova explosão ecoou acima deles e o mundo de Madison começou a desvanecer sob seus pés uma vez mais. Enquanto o chão sob os pés de Madison parecia desmoronar, tudo se tornava confuso. Sua mente girava, as palavras do pai de Rafael ecoando como um tambor distante. Você não é quem pensa que é. A verdade começava a desmoronar, as fissuras aparecendo em sua realidade, mas ela não tinha tempo para pensar. O pânico estava em alta. Vamos, agora! Gritou Rafael, segurando a mão de Madison com tanta força que as articulações dela chegaram a doer. O calor da mão dele a confortava, mas havia um frenesi no ar que a deixava inquieta. Ela olhou para Isabela, que ainda estava ali, com um sorriso enigmaticamente satisfeito nos lábios. Madison, você precisa saber que a sua presença aqui não é por acaso. Você faz parte de algo muito maior. Isabela começou, mas não teve chance de terminar. Um barulho ensurdecedor interrompeu suas palavras. O teto começou a ceder, estalando como se fosse feito de papel. Os convidados se espalhavam em desespero. E a luz começava a piscar, como se estivesse lutando para permanecer acesa. Vem! Rafael puxou Madison com mais força, os dois correndo em direção à saída. O coração dela batia descompassado, mas havia algo mais perturbador do que o caos ao redor. O olhar de Isabela presa na cena, um misto de divertimento e desdém. O que mais ela sabia? Quando finalmente alcançaram um corredor, Madison percebeu que a porta dos fundos estava parcialmente aberta. Um vento frio parecia chamar, mas antes que pudessem alcançá-la, a última lembrança da sala desmoronando fez Madison hesitar. Sussurros cruzavam sua mente, perguntas não respondidas. Rafael, o que ela quis dizer? Que parte eu tenho nisso? Agora não é a hora! Ele gritou, enquanto um pedaço de gesso caía ao lado deles, fazendo-a saltar. Mas a última sentença de Isabela ainda ressoava em seus ouvidos, e por um segundo, Madison decidiu que precisava saber. É a minha vida. Eu mereço respostas! Ela gritou, levantando a voz sobre o tumulto. Rafael, quem sou eu realmente? Ele parou, o olhar confuso e atordoado. Madison, por favor, vamos! Precisamos sair daqui primeiro! Mas ela se soltou, percebendo que se não confrontasse a verdade agora, não teria outra chance. A adrenalina disparava, misturando-se ao medo. Madison! Ele gritou novamente, quase em desespero. E então algo inesperado aconteceu. Uma sombra se destacou na porta do corredor. Uma figura que Madison
reconheceu instantaneamente. Seu coração parou. Madre. A voz dela mal saiu. A mulher que costumava ser uma presença constante na sua vida, agora parecia uma estranha. O semblante dela, frio e distante, a levou ao desespero. Você precisava saber a verdade, querida, e eu não poderia ficar em silêncio por mais tempo, disse sua mãe, com uma calma desconcertante, como se o caos ao redor não a afetasse. A verdade, sobre quem você realmente é. O chão tremeu mais uma vez, mas Madison estava paralisada pela revelação. Um nó formou-se em sua garganta. O que está acontecendo, mãe? O que você quer dizer? Madison, você não é só uma Raiz, você é uma Blackwood. A revelação estava lá, pairando sobre suas cabeças, feita de um material estranho e pesado. A intensidade da frase atingiu Madison como um soco no estômago. O mundo rotineiro que ela conhecia desmoronando. As peças do quebra-cabeça lentamente se juntando, mas não do jeito que ela queria. Estava-se começando a desenrolar uma realidade, onde Rafael era mais do que um simples companheiro em conflito. Ele era parte do que era, parte daquilo que havia aplacado seus sonhos e desejos. A mente dela disparou. Rafael olhando para Madison com uma mistura de incredulidade e algo mais. O que isso significava para eles? E como mais um segredo sombrio empurrava-os para uma situação insustentável. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Rafael, olhando para sua mãe, como se procurasse respostas no olhar dela. O tectônico tremor continuou, e a estrutura do lugar, que já parecia decadente, soava como se fosse desmoronar a qualquer momento. O que mais estava escondido nesse labirinto de verdades distorcidas? O que mais precisava ser exposto? Uma nova aliança, uma nova guerra agora entrava em cena. E entre ruínas e pedras despedaçadas, Madison sabia que o que vinha a seguir poderia transformar tudo novamente. "O que vamos fazer agora?" perguntou Rafael, a aflição na voz. Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova explosão ecoou acima deles, e o mundo de Madison começou a desvanecer sob seus pés mais uma vez. Os gritos e o tumulto ficaram mais intensos, ofuscando tudo ao redor. O desespero tomou conta da sala enquanto a estrutura começava a ceder. Pedaços de teto e flashlights quebravam-se sob a pressão. Uma fração de segundo e a atmosfera midou, como se um golpe tivesse sido desferido. "Madison!" gritou sua mãe, mas a voz dela era apenas um eco distante. O chão abriu uma fenda, engolindo parte do chão onde eles estavam, e Madison viu tudo ao seu redor escorregar como areia. "Rafael, sai daqui!" Madison gritou, mas antes que pudesse se mover, o chão ruía, levando-os a uma queda abrupta. O que se seguiu era um desespero insuportável. Então algo inesperado aconteceu. No meio dos destroços e da escuridão subitamente iluminada, Madison avistou uma caixa pequena, coberta de poeira e sujeira, que parecia ter caído do que restava do teto. A curiosidade tomou conta dela. Era uma caixa antiga, fechada com um cadeado enferrujado. "Madison, não se aproxime!" Rafael gritou com um tom de urgência em sua voz, mas a determinação já havia tomado conta dela. Ela não sabia por quê, mas precisava abrir aquela caixa. Era como se houvesse algo dentro dela que explicasse tudo. E quando suas mãos finalmente alcançaram a caixa, uma sombra negra se aproximou delas. Um rosto, familiar e aterrador, surgiu no meio do caos. Era Isabela, com um olhar que mesclava raiva e satisfação, como se tudo o que acontecia estivesse de acordo com um plano que só ela conhecia. "Não abra isso", Isabela ordenou, mas o instinto de Madison só crescia. Uma ruptura Machine Light ecoou quando o candado quebrou, e então a caixa claudicou, revelando várias fotos amareladas e documentos antigos, um legado oculto que poderia mudar tudo o que eles achavam que sabiam. Madison se viu cercada por uma onda de memórias projetadas nas fotografias. Rostos que ela nunca conhecera, mas que agora pareciam gritar do passado. E no centro havia uma imagem enorme que fez seu coração parar. Uma pintura da mãe de Rafael, exatamente igual à dela. A mesma mulher, com os mesmos olhos.
Madson, as palavras escaparam de Rafael, mas seus olhos estavam fixos nos papéis. A realidade desmoronava sob eles, e a única coisa que restava era o peso do que ela acabara de descobrir. Não apenas Sue. A história deles apenas começava a se desenrolar. Madson, com o coração acelerado, percebia que a última peça do quebra-cabeça estava prestes a se encaixar. O que ela faria agora com toda essa verdade? Enquanto o chão sob os pés de Madson parecia desmoronar, tudo se tornava confuso. Sua mente girava, as palavras do pai de Rafael ecoando como um tambor distante. Você não é quem pensa que é. A verdade começava a desmoronar, as fissuras aparecendo em sua realidade. Mas ela não tinha tempo para pensar. O pânico estava em alta. Vamos agora! Gritou Rafael, segurando a mão de Madson com tanta força que as articulações dela chegaram a doer. O calor da mão dele a confortava, mas havia um frenesi no ar que a deixava inquieta. Ela olhou para Isabela, que ainda estava ali, com um sorriso enigmaticamente satisfeito nos lábios. Madson, você precisa saber que a sua presença aqui não é por acaso. Você faz parte de algo muito maior. Isabela começou, mas não teve chance de terminar. Um barulho ensurdecedor interrompeu suas palavras. O teto começou a ceder, estalando como se fosse feito de papel. Os convidados se espalhavam em desespero, e a luz começava a piscar como se estivesse lutando para permanecer acesa. Vem! Rafael puxou Madson com mais força, os dois correndo em direção à saída. O coração dela batia descompassado, mas havia algo mais perturbador do que o caos ao redor. O olhar de Isabela presa na cena, um misto de divertimento e desdém. O que mais ela sabia? Quando finalmente alcançaram um corredor, Madson percebeu que a porta dos fundos estava parcialmente aberta. Um vento frio parecia chamar. Mas antes que pudessem alcançá-la, a última lembrança da sala desmoronando fez Madson hesitar. Sussurros cruzavam sua mente, perguntas não respondidas. Rafael, o que ela quis dizer? Que parte eu tenho nisso? Agora não. Não é a hora, ele gritou, enquanto um pedaço de gesso caía ao lado deles, fazendo-a saltar. Mas a última sentença de Isabela ainda ressoava em seus ouvidos. E por um segundo, Madson decidiu que precisava saber. É a minha vida. Eu mereço respostas. Ela gritou, levantando a voz sobre o tumulto. Rafael, quem sou eu realmente? Ele parou, um olhar confuso e atordoado. Madson, por favor, vamos. Precisamos sair daqui primeiro. Mas ela se soltou, percebendo que se não confrontasse a verdade agora, não teria outra chance. A adrenalina disparava, misturando-se ao medo. Madson! Ele gritou novamente, quase em desespero. E então, algo inesperado aconteceu. Uma sombra se destacou na porta do corredor. Uma figura que Madson reconheceu instantaneamente. Seu coração parou. Madre! A voz dela mal saiu. A mulher que costumava ser uma presença constante na sua vida, agora parecia uma estranha. O semblante dela, frio e distante, a levou ao desespero. Você precisava saber a verdade, querida, e eu não poderia ficar em silêncio por mais tempo, disse sua mãe com uma calma desconcertante, como se o caos ao redor não a afetasse. A verdade sobre quem você realmente é. O chão tremeu mais uma vez, mas Madson estava paralisada pela revelação. Um nó formou-se em sua garganta. O que está acontecendo? Mãe, o que você quer dizer? Madson, você não é só uma raiz. Você é uma Blackwood. A revelação estava lá, pairando sobre suas cabeças, feita de um material estranho e pesado. A intensidade da frase atingiu Madson como um soco no estômago. O mundo rotineiro que ela conhecia desmoronava. As peças do quebra-cabeça lentamente se juntavam, mas não do jeito que ela queria. Estava-se começando a desenrolar uma realidade onde Rafael era mais do que um simples companheiro em conflito. Ele era parte do que era, parte daquilo que havia aplacado seus sonhos e desejos. A mente dela disparou. Rafael olhando para Madson com uma mistura de incredulidade e algo mais.
O que isso significava para eles? E como mais um segredo sombrio empurrava-os para uma situação insustentável. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Rafael, olhando para sua mãe, como se procurasse respostas no olhar dela. O tectônico tremor continuou, e a estrutura do lugar, que já parecia decadente, soava como se fosse desmoronar a qualquer momento. O que mais estava escondido nesse labirinto de verdades distorcidas? O que mais precisava ser exposto? Uma nova aliança, uma nova guerra, agora entrava em cena. E entre ruínas e pedras despedaçadas, Madson sabia que o que vinha a seguir poderia transformar tudo novamente. Madson! Rafael! Isabela cortou a tensão, sua voz gélida como o vento que atravessava o corredor. Essa história vai muito além de vocês, e há algo que vocês não entenderam. Os dois se viraram, o coração batendo mais rápido. O olhar de Madson estava fixo em Isabela. Ela realmente precisaria saber o que estava prestes a ser revelado. Você não é apenas uma Blackwood, Madson, Isabela começou, sua voz plena de uma certeza que trazia um frio na espinha. Você é a filha de um dos nossos maiores inimigos. A declaração pairou no ar, pesada e intensa. Madson sentiu o chão se abrir sob seus pés novamente. O que você quer dizer com isso? Ela questionou, sua voz quase um sussurro. Isabela sorriu, um sorriso que tinha uma camada de triunfo e algo a mais. Seu pai não é o que você imagina. Ele faz parte de uma linhagem que busca destruir a minha família e todo o legado que construímos. E você, Madson, você é a chave, a conexão entre esses dois mundos. Desesperada, Madson olhou para Rafael, seus olhos fixos no semblante dele. Rafael, é verdade? Meu pai. Quem é ele? Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova explosão ecoou acima deles, e uma chuva de destroços começou a despencar. A estrutura do salão era como um castelo de cartas, e eles estavam prestes a ser engolidos pela confusão. No meio do pânico, Madson viu tudo desmoronar ao seu redor, mas a única coisa em que conseguia pensar era no que Isabela havia revelado. Enquanto a escuridão ameaçava consumi-los, uma única ideia iluminou a mente de Madson. Ela precisava descobrir a verdade, não importava o custo. E com o choque ainda reverberando em seu ser, ela percebeu que a guerra havia apenas começado, e que o futuro dos Blackwood e Hayes estava selado de um jeito que ela jamais poderia imaginar. O burburinho aumentava enquanto ela tentava processar o que estava em jogo, mas a sensação esmagadora de que tudo estava prestes a mudar nunca foi tão clara. Enquanto a poeira se assentava e os gritos se tornavam ecos distantes, Madson sentiu o peso da revelação. Uma tempestade de emoções a envolvia. Medo, raiva, confusão. Rafael estava ao seu lado, os olhos arregalados, a expressão mesclando incredulidade e preocupação. O caos ao redor parecia uma tempestade distante, mas dentro dela um turbilhão de pensamentos. Madson, precisamos sair daqui, Rafael exclamou, puxando-a, mas ela ainda estava presa naquela verdade esmagadora. Ela balançou a cabeça, tentando processar tudo. Rafael, isso muda tudo. Quem eu sou? Quem você é? Não, estamos juntos nessa. Vamos descobrir a verdade, ele respondeu, segurando seu rosto entre as mãos, como se tentasse ancorá-la ao momento presente. A conexão entre eles era palpável. O calor, a proximidade, a necessidade de estarem juntos no meio do caos. Madson olhou para sua mãe, aquela mulher que sempre escondia segredos. Por que você nunca me contou? A voz dela tremia, e as cicatrizes da desconfiança começavam a se formar novamente no laço que as unia. Eu fiz o que achei que era melhor para você. A mãe respondeu, a voz tensa, quase uma defesa. Havia coisas que estavam além do seu entendimento. Um estrondo mais forte fez o chão tremer novamente, como se a estrutura estivesse confirmando a fragilidade daquela verdade. Eles precisavam sair, mas o desejo de saber mais empurrava Madson para frente. Mas eu sou parte disso. Eu quero saber tudo. Se você se unir a eles, não haverá volta. Isabela interveio.
a frieza em sua voz cortando através da preocupação. Você realmente quer isso? Os olhares se encontraram. Madison sentiu um nó se apertar na garganta. Ser parte de uma dinastia que a condenava a mais um ciclo de mentiras e manipulações. Ou se libertar disso tudo, ao lado de Rafael. Eu quero conhecer a verdade, Madison gritou, a determinação incendiando sua alma. E naquele momento, Rafael deu um passo à frente. Então vamos juntas. Vamos desvendar esse passado. Juntos. Ele segurou a mão dela, firme e segura. E por um instante, tudo parecia possível. Eu também vou, se vocês me deixarem. A mãe deu um passo à frente, a hesitação desaparecendo de seu olhar. Podemos enfrentar isso como uma família. O eco dos gritos e do caos ao redor se tornava um pano de fundo distante. Madison assentiu, aceitando aquela nova aliança. Juntos poderiam enfrentar os fantasmas do passado. Juntos poderiam descobrir a conexão entre as histórias de suas famílias. Assim, com um último olhar para o que restava do salão, Madison respirou fundo. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. E com isso eles avançaram, uma nova dinâmica se formando entre eles, unidos por segredos que precisavam ser desenterrados. Enquanto o grupo se afastava do caos, Madison sentiu uma onda de esperança. Talvez a verdade os libertasse. Talvez os unisse de um jeito que eles nunca imaginaram. O futuro ainda era incerto, mas a jornada estava apenas começando. Você está curioso para saber mais sobre o que vai acontecer com Madison? Rafael e toda essa teia de segredos? Então, agora é a hora de se inscrever imediatamente no canal e não perder nenhuma das histórias que vem por aí. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não esqueça, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.